A gente fechou a travessia do discernimento nos episódios passados. A gente aprendeu a identificar de onde vêm as escolhas. A gente aprendeu a diferenciar o bom do que é de Deus. Mas tem um problema muito grande nessa coisa toda. Tem muito homem que discerne certo. E mesmo assim, o cara ele não sai do lugar. Ele sabe o que ele precisa de fazer, ele já entendeu, já orou, já tem clareza e continua parado, continua esperando. E hoje a gente vai entrar numa travessia nova, a travessia da iniciativa. E a gente vai comentar e vai começar a elaborar essas coisas. E para você que não sabe, o Espírito Santo ele me mostrou sobre as 7 travessias que todo homem ele precisa de atravessar caso ele seja completo. Então, essa daqui faz parte de uma dessas travessias. Nos episódios anteriores, cada episódio é uma travessia específica, que é uma das coisas que eu sempre penso quando a gente está falando assim de formação de homens e tal. Se a gente olha na internet, tá cheio de gente falando uma porrada de coisa e às vezes a gente não tem uma estrutura. Então você vai perceber que a gente fala bastante dessas travessias se você chegou aqui agora. E se você já está acompanhando, se prepara que tem coisa boa aqui nessas travessias que eu quero trazer para vocês, tá? Então, eu vou começar com uma pergunta que talvez possa te incomodar, mas é uma pergunta bem importante que você precisa de começar a se fazer agora. Você está esperando ou você está fugindo, tá? Deixa eu te falar um negócio e o porquê dessa pergunta. Eu vejo algo claro quando eu vou conversar com os homens. Eu vejo um homem que vira para mim e fala assim: "Cara, eu tô aguardando o tempo de Deus". E olha, às vezes, esse negócio de aguardar o tempo de Deus até que é verdade, mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes esse tempo de Deus, ele virou uma desculpa para você. É uma desculpa para a falta de ação, é uma desculpa para a falta de clareza que você não tem, é uma desculpa para a falta de coragem. E eu vou ser bem sincero e bem honesto para você. Eu aprendi, por exemplo, a discernir o tempo de Deus, cara, quando eu tinha meus 13 para 14, 15 anos de idade. E uma coisa eu garanto para você: quando Deus fala que o tempo é agora, meu amigo, é agora. Quando ele te dá uma direção clara, ele não fica, sabe, te deixando no escuro, ao ponto de que você precisa ficar pedindo um sinal. Ele já te deu aquilo que você precisa. Então, quando você fala assim: "Ah, eu estou esperando no tempo de Deus", pergunta para você mesmo, de verdade: Deus ainda não falou? Ou Deus já falou e é você que está com medo de obedecer? Porque tem diferença demais. Espera de fé normalmente tem paz, você sente tranquilidade, você sente que você está avançando. Quando a sua espera não é uma espera de fé, ela normalmente vai ter todos os sinais de uma espera que não é de fé, ou seja, você vai sentir medo, você vai ter ansiedade e você começa a dar várias e várias desculpas. Então dá para você conseguir entender um pouquinho. Então eu quero te contar até uma coisa, assim, uma história minha. Por exemplo, esse podcast que você está ouvindo aqui agora, eu evitei fazer ele por muito tempo mesmo. E sabe por quê? Porque eu nunca quis falar para homens. E por quê? Porque homem, para mim, na minha cabeça, falar para eles, cara, é perda de tempo. Porque, tipo assim, homem é cabeça dura. Homem é orgulhoso, homem é autossuficiente, homem não quer aprender com ninguém, homem, pra ele tá tudo bem, tá tudo sob controle, ele não precisa de nada, não precisa de ajuda de ninguém. Então eu falava comigo mesmo, pra que eu vou falar pra homens? Cara, os caras não vão escutar. E eu fugi disso por anos. Mas aí começou a acontecer uma coisa. A Carla começou a falar: "Olha, você precisa falar para os homens". Ela começou a me incentivar, começou a falar: "Você precisa formar outros homens". Aí depois, outras pessoas começaram a falar. Eles começaram a profetizar, cara, do nada. Sem a pessoa não saber, ela falava assim: "Eu te vejo, nananã, não sei o que, com homens, bababá com homens". Aí eu falava assim: "Ai, meu Deus do céu". Aí para fechar essa coisa toda, o Espírito Santo começa a me fazer sonhar. E além disso, ele começou a compartilhar o coração dele a respeito dos homens, como o Espírito Santo enxergava. Então eu comecei a sentir o que Deus sente quando ele olha para os homens da nossa geração. E mesmo com tudo isso, meus amigos, eu ainda enrolava.
eu adiava mesmo. E eu achava que, tipo assim, eu achava motivo, eu achava desculpa, eu falava, até que chegou um momento que eu não consegui fugir. Porque quando você olha ao redor, cara, são pouquíssimos homens que decidiram ser maduros de verdade. E eu não tô falando de postura. Eu não tô falando também da forma de falar, da forma de se vestir. Eu tô falando de quem o homem reflete, de quem ele está se tornando, do que exala de um homem quando as pessoas olham para ele. Um homem, sabe, o que que exala? Será que esse homem, ele realmente se parece com Jesus? Cara, são raros os homens que querem crescer, os homens que querem esse nível de maturidade. Então você que está me ouvindo, meus parabéns. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Da gente falar sobre essas travessias, é porque isso mostra o seu desejo de ser esse homem maduro. Que no final das contas, o que sobra na sua vida, quando as pessoas falam, é Jesus, cara. Eles só vão falar, é Jesus. Então, eu entendi que se eu continuasse fugindo, eu estava negando uma coisa que o meu pai, o meu Senhor, havia colocado para mim fazer. Então, meus amigos, eu comecei. E esse episódio aqui, essa voz que você está escutando, é fruto de uma iniciativa que eu quase não tomei. E olha que não é a primeira vez que eu tive que agir morrendo de medo. Teve uma época, por exemplo, no meu negócio, que eu já tinha empresa, já tinha cliente, estava com tudo rodando. Aí eu comecei a precisar, aí surgiu uma oportunidade para a gente fechar clientes lá fora, né? Clientes que eu precisava de falar inglês. Meu amigo, eu fiquei num medo absurdo. Eu já falava inglês um pouco e tal, mas a insegurança bateu. E a insegurança foi brutal, ao ponto de eu ficar até com dor de barriga antes da reunião. Pensa. É, eu passei por isso. E eu ficava pensando assim: nossa, será que as pessoas elas vão me julgar, meu sotaque? Será que eu vou conseguir falar inglês? Será que vai me dar branco? Será que realmente eu sei falar inglês? E quando a pessoa virava na reunião e falava assim: "E aí, o que que você acha?", perguntava isso em inglês, né, e falava assim: "Meu Deus". Ou quando a minha sócia, eu lembro de um dia que ela virou e falou assim: "Então, essa resposta aí, você tem que ver aqui com o responsável do nosso setor de marketing, que é o Gabriel". Olha, eu dava uma travada, suava frio, a mão tremia, e foi assim, essa insegurança, essa coisa, até o terceiro, quarto cliente, muitíssimo inseguro. Até que eu tive uma experiência com o Espírito Santo que mudou absolutamente tudo. Sabe o que o Espírito Santo virou para mim e falou sobre essa questão da minha insegurança? Ele falou assim, ó: "Você tem noção que você já esteve diante de Deus? Você já esteve diante de Deus dos exércitos, diante do céu, diante do trono de Deus? Quem são os homens? Por que você teme estar diante dos homens, se você já esteve diante dos Deus Todo-Poderoso?" Nossa, eu não sei se eu consegui transmitir quanto que essa experiência ela foi marcante para mim, mas isso removeu completamente a minha insegurança. Eu não fiquei mais com medo de estar ali diante das pessoas, porque não importa hoje quem seja, se a pessoa é o presidente, se a pessoa não me importa, porque eu já estive diante do maior de todos que vai nascer e que já vai existir aqui nessa terra. Eu já estive diante de Deus. A Bíblia fala, né, que se apresente-se diante do trono da graça. E um dia, nessa experiência, o Espírito Santo falou essas coisas para mim, me mostrando esse versículo, né? Então, se a gente já esteve, do que a gente vai temer? Do que a gente tem medo, né? Então, essa experiência me marcou muito. E tem uma história na Bíblia que mexe muito comigo. Aquele cara do tanque de Betesda. Você já deve ter escutado demais essa história. O cara tava lá 38 anos esperando. Você tem noção? 38 anos parado na beira de um tanque. E você sabe, de acordo com a Bíblia, é que de tempos em tempos um anjo vinha, mexia nas águas e quem entrasse primeiro era curado. Aí Jesus chega e olha a pergunta que Jesus faz para esse homem. Ele vira e fala assim: "E aí, você quer ser curado?" Ele não trata a pessoa como coitado, ele não fala assim: "Nossa, que situação difícil que você tá". Ele só pergunta: "Você quer ser curado?" Pensa nisso. 38 anos esperando. Jesus sabe o que o cara quer. E sabe o que o homem responde?
Ele não responde assim, ele não responde tipo, sim, Jesus, eu quero. Ele começa a dar várias desculpas. Senhor, eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Ah, quando eu tento, outra pessoa desce na minha frente. Só teve desculpa pronta. 38 anos só criando desculpa. O cara, ele tinha se acostumado a esperar. Tinha se acostumado. E a espera, ficar nessa falta de ação, tinha virado o jeito dele de viver, tinha virado a identidade. Daí Jesus corta tudo e só fala assim, ó, levanta, pega a sua maca e anda, meu filho. Não falou, não mexeu na água, não jogou o cara no tanque, só deu uma ordem, se mova, haja. E na hora que o cara se moveu, ele foi curado. Então, no ponto aqui dessa história, que é legal da gente pensar, que a cura não estava na água. O sucesso não estava na água. O sucesso, a cura dele estava na iniciativa. E aqui que está o ponto. Tem coisa na sua vida que não vai mudar enquanto você estiver esperando a hora perfeita, porque a hora perfeita não vem. Se sentir pronto não vem. A insegurança, sabe, absurda, frio na barriga, dor de barriga, sabe, a certeza total, cara, não vem antes. Ela vem depois. Depois que você age. Então, o homem maduro, ele não age porque ele se sente pronto, ele age porque Deus falou com ele. E então ele descobre no meio do caminho que ele tinha capacidade que nem ele mesmo sabia que tinha. E que Deus ele tinha deixado guardar dentro desse cara para que ele pudesse saber da capacidade que Deus tinha colocado dentro, mas ele só iria saber à medida que ele se movesse. Meus amigos, eu não me sentia pronto para abrir minha primeira empresa. Eu não me sentia pronto para falar inglês. Eu não me sentia pronto para falar aquilo para homens. E mesmo assim eu fui. E Jesus ensina o caminho. Eu aprendi isso com ele. Jesus sempre vai te ensinar o caminho. Mas ele vai ensinar aqueles que andam, não aqueles que ficam parados esperando quando já sabe que precisa de agir. Quando você sabe que não é momento de não fazer nada, mas é momento de agir, você não pode ficar parado. Então deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está chamando hoje de espera, mas que no fundo é medo? Tem alguma coisa que Deus já te falou para você fazer e você já está enrolando há meses? Se Jesus virasse para você agora e perguntasse assim: você quer ser curado? Você responderia o que para ele? Você responderia sim? Ou você já teria uma desculpa pronta para falar assim: não, eu não sou digno, Jesus. Não, não, não. As coisas não podem acontecer assim. Não, Jesus, você tem que esperar. Jesus, eu não sou. Eu não tenho toda a capacidade. Hã? Essa é a travessia da iniciativa que todo homem precisa de começar a fazer. E ela começa com uma decisão simples, mas muito difícil. Por exemplo, é quando você para de chamar medo de prudência, é quando você para de chamar fuga, que você está fugindo de espera. Não é espera, é fuga, é medo, entendeu? É quando você para de esperar se sentir pronto para fazer o que Deus já te mandou. Porque iniciativa, gente, não é você agir sem medo. É agir mesmo com medo, confiando que aquele que te pediu é aquele que te sustenta, é aquele que te direciona. Isso é a travessia da iniciativa, que todo homem precisa de aprender a fazer. E normalmente essa travessia da iniciativa é na hora que você está ali na fase do noivado. É aonde essas coisas aqui elas são desenvolvidas. Por quê? Você tem que ter iniciativa para dar o segundo passo, para dar o casamento. Então, o homem ele precisa de aprender essas lições ali. E a gente acha que só porque as que a gente pediu às nossas esposas, se você é casado, você já teve iniciativa. Mentira! Você pode ter iniciativa em uma coisa, mas não aprendeu o princípio em outras áreas também. Continua fugindo, continua esperando, entendeu? Mas quando você aprende de fato, você faz a travessia completa, não só você às vezes avança ali no período do noivado para o casamento, mas todas as áreas da sua vida estão em profunda iniciativa, estão avançando. Então, às vezes, você chegou até aqui e falou assim, beleza, eu acredito que eu não fiz ainda. Por quê? Porque eu ainda tenho esses sinais. Eu tenho esperado, às vezes eu não tenho iniciativa para algumas coisas, então você pode atravessar. A ideia desses podcasts é isso. Se você não fez essa travessia quando precisava de fazer, está na hora de você fazer agora. Decisões não formam homens, as travessias é quem formam. Então, qual que seria o ritual de hoje?
para que você pudesse começar a fazer essa travessia da forma como você sabe que você precisa fazer. O ritual de hoje é ação. Porque essa travessia, ela não combina com teoria. Gente, a travessia é da iniciativa, tá? Então, pega papel, caneta agora, se você estiver podendo fazer isso agora, e escreve uma coisa, só uma coisa. O que você vai escrever? Você vai escrever a coisa que você sabe que Deus já te mandou fazer, mas que você está adiando. Pensa nela. Manda mensagem aí no seu grupo pessoal do WhatsApp ou abre o seu bloco de notas. Você escreveu? Maravilha. Agora você vai definir o menor passo possível. Não precisa de ser o plano estruturado, não precisa jogar na inteligência artificial um plano. Não. Só o passo inteiro, o menor primeiro passo possível. Às vezes pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem para alguém, pode ser uma conversa, pode ser uma compra, pode ser um cadastro, pode ser uma pergunta. E faz o primeiro passo nas próximas 24 horas. Promete para mim? Nas próximas 24 horas, um passo só. E não é amanhã, não é algum dia, não, é nas próximas 24 horas. Porque a iniciativa não nasce quando tudo está pronto, ela não nasce quando você está motivado, ela nasce no primeiro passo, tem que dar o primeiro passo. E antes então da gente encerrar esse episódio, deixa eu te compartilhar um pouquinho do que você aprendeu até aqui. Você aprendeu então até aqui esse momento que nem toda espera é fé. Muita coisa que você chama de tempo de Deus, cara, é só o medo com uma roupa trocada. É só uma desculpinha. Você aprendeu que quando Deus te dá uma direção clara, o tempo já é agora, em muitos dos casos. Porque o Senhor, ele nunca vai te deixar no escuro, sabe? Para fazer com que você precise implorar para Ele por um sinal. Você só precisa de agir. Outro ponto, você nunca vai se sentir 100% pronto. Nunca. A segurança ela não vem antes da ação, ela vem depois. Você entendeu também que iniciativa não é não ter medo, é agir mesmo com medo, confiando naquele que te chamou para fazer esses negócios aí. E por fim, quem tem fruto, sabe? O fruto, o sucesso, aquilo que você almeja, tá do outro lado do primeiro passo que você precisa de dar. E para que você alcance esse fruto, você só vai alcançar quando você se mover. Então, homem, guarda essa frase aqui, ó. Nem toda espera é fé. Às vezes é só medo. Vestido de uma outra roupa, vestido de paciência, de desculpa. Então, conforme eu falei para vocês, esse podcast aqui, por muito tempo eu fugi dele. Eu achei motivo, desculpa, justificativa, e quando eu finalmente obedeci, eu descobri uma coisa. O medo que parecia, a insegurança que pareciam gigantes, eram menores do que eu imaginava, gente, de verdade. E do outro lado dessa minha iniciativa, tinha um propósito que quase que eu perdi por ter ficado parado. Então talvez tenha algo aí do outro lado da iniciativa que você ainda não fez. Algo que Deus já está te falando há muito tempo, algo que o Espírito Santo falou para você, algo que só vai te alcançar, que você só vai começar a viver quando você se mover. E no próximo episódio a gente vai se aprofundar exatamente nisso. Porque o maior travamento do homem na hora de agir é uma frase: eu não me sinto pronto, eu não estou pronto. E eu vou te mostrar com uma história dos maiores líderes da Bíblia ali, que você nunca vai se sentir pronto e que mesmo assim dá para ir. Dá para ir mesmo. Então no próximo episódio a gente discute um pouquinho desse. Se esse episódio fez sentido para você, cara, comenta aqui se você estiver no YouTube, no Spotify. Não esquece de avaliar também esse podcast e manda para um homem que você sentir aí e tal. A ideia é que toda semana, a gente já tem feito isso por mais de 10 semanas aí, a gente está conseguindo ter essa consistência. Então aproveite, vamos juntos, vamos atravessar juntos para que a gente possa se tornar aí homens maduros que deixaram de ser meninos espirituais e começaram a crescer com maturidade, clareza e certeza em tudo aquilo que Jesus nos chamou para sermos. Foi uma honra estar com você e até a próxima.